Olá, arianos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Tarot Terapêutico. Eu sou a Adri e este é o seu momento de autoconhecimento e aconselhamento através das cartas. Toma uma respiração profunda, se conecta ao momento presente, se conecta à pessoa amada, porque eu tenho certeza que essa leitura irá falar grandemente com você, grandemente ao seu coração. Será uma leitura voltada para o amor, porque o amor é a mola que move o mundo. E este é o seu momento para você crescer, para você evoluir nessa área, na área amorosa e afetiva. Então traz essa pessoa para a tua intenção, para este momento. Nós vamos analisar qual que é a energia, vamos fazer uma análise energética. Vamos ver qual que é a energia que essa pessoa está emanando em relação a você. Vamos ver qual que é o propósito, se tem propósito esse relacionamento. Vamos ver também quais as intenções dessa pessoa em relação a você. Qual que é o grau de desejo, de interesse e também o sentimento. Se tem amor, se não tem. Tá bom, meus amores? Então vamos lá, por favor, universo. Guia as minhas mãos neste momento. Antes disso, eu vou tirar uma frase para vocês, uma frase de afirmação. São frases mágicas de afirmação, tá? Eu ia quase esquecendo. Vou tirar uma frase que é para você mentalizar, para você repetir essa frase juntamente comigo, para você escrever nos comentários, para a gente fazer uma ligação, para a gente ter essa troca energética entre eu e você, tá bom? Vamos ver qual que será a tua frase de afirmação. Tem uma aqui virada, então. Agradeça a este momento que a vida agradeço a este momento que a vida me permite ser mais feliz. Agradeço este momento que a vida me permite ser mais feliz. Então você, mesmo que você não esteja passando por um momento tão agradável, mas essas palavras, essas frases são para você começar a criar a sua realidade, começar, porque tudo começa no nosso pensamento, depois vem para os nossos sentimentos e emoções e depois vem para a concretização, tá bom? Então já coloca nos comentários esta frase e mentaliza ela. Se você quiser dar uma pausa no vídeo para você falar 3 vezes, você sentir essa frase, você afirmar, que com certeza vai te ajudar na tua caminhada. Tá bom, Áries? Então vamos sim, agora vamos ver qual o arcano maior que essa pessoa vibra em relação a você. O que ela vibra, o que ela pulsa, o que ela emana em relação a você. Qual que é a energia dessa conexão entre você e a pessoa amada. O arcano maior, a Imperatriz. A Imperatriz. É uma energia feminina, tá? Então adapte à realidade de vocês. A Imperatriz é um terreno fértil, é alguém admirável. A Imperatriz, ela representa a mulher ideal, né? Aquela mulher que ela é uma mulher atraente, tem essa energia, essa energia feminina, né? De atratividade, de beleza. É a pessoa que você... eu sinto bastante aqui, Áries, é mais você em relação a essa pessoa. É mais você em relação a essa pessoa, né? Você vê essa pessoa como um terreno fértil, como uma pessoa ideal, como quem estiver ouvindo, né, essa leitura,
você vai adaptar para sua realidade, porque aqui temos o imperador e a imperatriz, aqui é a imperatriz, então provavelmente vai estar conectado, essa leitura vai estar mais conectado ao público masculino ou, né, dependendo também de como você se vê, né? Porém, essa energia aqui é uma energia feminina e eu sinto que é mais de você em relação a essa pessoa e não a pessoa em relação a você, tá? Isso é o que vem aqui na minha intuição. Vamos ver o que está no fundo do deck aqui. Nossa, gente. Ai, o imperador e a imperatriz. Nós temos aqui já um casal na mesa. Então, como eu falei, né? Aqui é a energia da pessoa e aqui a sua energia. Temos aqui um casal, né? Um casal perfeito, vamos dizer, né? Provavelmente você vê muita compatibilidade, muita compatibilidade entre vocês. Provavelmente no jeito de ser, nos gostos, nos interesses, na forma como vive. Tem muita compatibilidade aqui entre vocês. Continuando a leitura, vamos ver aqui qual o propósito dessa relação. O que é que essa pessoa, agora vamos focar bem. O que é que essa pessoa, Áries, o que é que ela projeta, o que é que ela arquiteta em sua mente em relação a você, se há planos, se há propósito dessa pessoa em relação a você. Aqui nós temos o 2 de ouros, temos aqui um impasse, um equilíbrio entre o dar e o receber, temos aqui também uma situação, eu sinto bastante aqui, Áries, que essa pessoa, ela tem dois caminhos, podemos dizer assim, dois caminhos. Essa pessoa, ela tem duas intenções. Ela está cogitando entre dois pensamentos, né? Assim como tem na Bíblia falando, né? Está cogitando entre dois pensamentos. Provavelmente essa pessoa, ela se encontra numa dúvida entre você e mais uma outra situação. Pode ser uma situação em relação ao trabalho, em relação a um objetivo, a um plano, a um projeto de vida que essa pessoa tem. Não necessariamente uma outra pessoa, mas pode ser que sim, né? Daí eu falo assim para vocês, quem não tem uma segunda opção ou um plano B, né? Geralmente todo mundo tem esse se eu não der certo com fulano, eu fico com tal pessoa, né? Isso é muito normal, gente, isso acontece com todo mundo. Se você parar para pensar, você também fez isso em alguns momentos da sua vida. Provavelmente você também ficou na dúvida entre um alguém e um outro alguém. Provavelmente você já teve dúvida de quem você ama mais. Teve dois amores, né, vamos dizer assim. Então essa pessoa, ela não sabe, ela não tem certeza ainda. Essa pessoa, ela não tem um plano executado específico em relação a você, tá? Nós temos aqui no fundo do deck o 10 de pentáculos, que representa uma família, um vínculo familiar. Então, assim, em relação a ter um futuro com você, ainda há dúvida, tá? Juntando aqui as que vem trazendo essas duas castas, esses dois arcanos, tá bom? Qual a intenção, pensamento dessa pessoa em relação a você? Intenção, pensamento dessa pessoa em relação a Áries. Temos aqui o 4 de espadas.
Temos aqui o 4 de espadas na intenção, pensamento dessa pessoa em relação a você, da tua pessoa amada em relação a você. 4 de espadas que representa uma pausa, que representa um tempo. A pessoa parada, esperando se recompor. Essa pessoa, Áries, eu sinto bastante que essa pessoa, ela está buscando uma cura, tá? Aqui nós temos o 3 de espadas, que fala sobre um coração partido. 3 de espadas com 4 de espadas. Um coração partido, uma pausa, uma cura. Provavelmente a tua pessoa amada, ela está buscando se recompor de um trauma, de uma situação na qual ela precisou se retirar, precisou se isolar um pouco, buscar respostas, tá? Porque o coração dessa pessoa não está bem. Está magoado, está triste, né? Não sei se vocês já tiveram um envolvimento. Provavelmente essa pessoa deve trazer em seu coração um ressentimento, tá? Mas pode ser também que não seja necessariamente em relação a você. Pode ser que na sua vida alguma coisa tem que ser tratada, questões também, pode ser questões do passado, tá? Porque quando a gente traz questões do passado, questões mal resolvidas do passado, para o presente, nunca vai dar certo. Porque a pessoa quer... Ali tem os gatilhos, né? A pessoa vai trazer feridas do passado para o presente e a relação vai se tornar abalada devido a essas feridas mal curadas. Então, realmente, se essa pessoa está afastada, está distante de você, ela está buscando se curar, tá, Áries? Vamos ver desejo dessa pessoa em relação a você, como que essa pessoa... O que essa pessoa sente em questões de atração, tá? Elemento fogo aqui, a gente tá olhando. Vimos elemento terra, ar, agora elemento fogo. O 9, 8. O 8 de paus. 8 de paus. 8 de paus é uma carta que fala sobre comunicação. Comunicação, mensagens, movimento, tá? Comunicação, mensagem, movimento. Essa carta também eu trago assim, eu tenho na minha interpretação em relação a essa carta uma questão também de ansiedade, tá? Que o 8 de paus, ela representa muito um movimento rápido. Às vezes a pessoa é ansiosa para falar com você, para receber uma mensagem sua, ou vontade dessa pessoa de enviar uma mensagem, de expressar algo, ou de resolver algo, tá? Com você. Daí nós temos aqui, no fundo, o 3 de paus, que representa também planos, planejamento, tá? Então, assim, tem esse lado do planejar, do arquitetar, do analisar. Mas também o 3 de paus representa também energias, caminhos, representa também opções, tá? Então, provavelmente essa pessoa, ela não tem só essa história para viver, para vivenciar essa experiência. Então, pode ser também que ela
tenha outros caminhos, outras opções, outras possibilidades, tá? Essa carta 3 de paus fala muito sobre possibilidades, sobre vivências, sobre experiências. Então é interessante saber que essa pessoa, ela quer manter contato com você, quer manter, vamos dizer assim, uma proximidade, uma comunicação com você, mas essa pessoa também, ela tem outros objetivos, outros caminhos, outras experiências para viver, tá, Áries? Sentimento, vamos para o sentimento em relação a você. Sentimento, elemento água. Sentimento, elemento água em relação a você, Áries. Olha só, o 2 de copas. Que coisa mais fofa. O 2 de copas com a princesa de copas. 2 de copas representa o par perfeito. Provavelmente essa pessoa vê você como o par perfeito, como a pessoa ideal, tá? Existe uma compatibilidade, uma amistosidade muito grande em relação a vocês, um sentimento, tá? Aqui é um sentimento de amor mesmo. Essa pessoa, ela te vê como a pessoa certa para ela, né? Ela tem esse olhar em relação a você. E o sentimento muito puro, muito genuíno, Áries. Porque aqui é a princesa de copas e fala sobre um sentimento puro, uma oferta de sentimento genuíno, de um sentimento verdadeiro, de um carinho. Esse sentimento aqui representado pela princesa de copas é sobre uma pureza muito grande, tá? E vindo com o 2 de copas, só confirma ainda mais, tá bom, Áries? Que leitura maravilhosa, Áries. Vamos ver agora o conselho final para Áries em relação a essa situação. Conselho final, por favor, para Áries em relação a essa situação que temos aqui. Conselho final para Áries em relação a essa situação, a essa pessoa amada. Quais as possibilidades, por favor, Tarô? Quais as possibilidades para Áries em relação a essa pessoa? Três cartas, por favor. Gratidão. Temos aqui o Cavaleiro de Espadas, o Ás de Ouros, a Lua e o 5 de Copas. O que essas cartas mostram? O Cavaleiro de Espadas representando algo em oculto, a pessoa ela não é totalmente clara, não é totalmente verdadeira. Quando essa pessoa se comunica com você, alguma coisa ela ainda deixa encoberto. Qual a verdadeira intenção, qual é a verdadeira, o que realmente ela quer, o que ela traz no próprio sentimento dela. Porque o Cavaleiro de Espadas, ele é comunicativo, ele mantém contato, porém, Áries, ele é esperto, tá? Ele é muito esperto. Então, tem que cuidar bastante, porque o Cavaleiro de Espadas,
Então, Áries, o Cavaleiro de Espadas tem esse lado da comunicação. É o Cavaleiro da comunicação, ele é rápido, ele é intenso, porém, ele tem uma persuasão muito grande. Então, assim, ele tem o dom da fala. Ele tem o dom da fala, ele consegue com o que ele diz, muitas das vezes até confundir a mente, tá? E eu também vejo aqui, Áries, pode ser também que alguém, né? Esse Cavaleiro de Espadas seja um alguém vindo na vida de vocês para também, né, seduzir, encantar, tá? Então tem que ter muito pé no chão em relação a essa situação, essa dinâmica de vocês, tá? O Ás de Ouros, representando que é algo concreto, algo que não foi passageiro, que marcou, sabe, Áries? A história de vocês é algo que se concretizou, que aconteceu, que marcou, que ficou na história, tá? É algo real, algo verdadeiro, algo palpável. E ainda tem uma possibilidade de evoluir. Por quê? Porque o Ás de Ouros é uma carta que fala sobre concretização. Só que é uma carta que ela representa uma potência, uma semente. Então aqui há a possibilidade de uma concretização ainda, tá? Devido a esse poder que essa carta representa. A carta da Lua, aqui temos representando muito os signos do elemento água, então provavelmente pode ser que você esteja se envolvendo com alguém do elemento água. A carta da Lua representando ainda muitas coisas ainda inacabadas, muitas coisas encobertas, muitas fases, né? Tivemos aqui o 3 de paus, representando caminhos, experiências, né? Então a carta da Lua fala sobre isso, sobre fases, sobre ciclos, né? Sobre espera, tá? Então, o que nós podemos entender? Que ainda há um tempo, há um caminho ainda a ser percorrido, tá, Áries? E temos aqui no fundo do deck, temos o 5 de copas, que representa um apego ao passado, representa uma dor, uma angústia em relação ao passado. Então, provavelmente nós estamos falando de alguém do teu passado, né, Áries? Com essas cartas aqui que foram liberadas pelo tarô, tá? Então vamos pegar aqui uma mensagem final para Áries. Mensagem final para Áries. Por favor, universo. Uma mensagem final para Áries. A carta da conscientização. Hoje eu presto atenção a cada pensamento e sentimento que manifesto. O meu mundo exterior reflete a minha consciência interior. Eu derramo luz de meu conhecimento, derramo a luz de meu conhecimento sobre os meus pensamentos mais construtivos, para que eles cresçam e produzam as experiências que eu desejo. Atento ao que eu crio neste universo, eu me torno uma expressão de luz divina, tá? Então, como a gente falou no início da leitura, bateu bem certinho aqui, né, com as frases de afirmações. Então, você precisa emanar
essa sua intenção para que as coisas venham a acontecer. Lembrando, Ares, que a gente precisa estar aberto ao que o universo nos manda. Que às vezes a gente quer algo, mas aquilo ali não é o que nós precisamos. Uma coisa é o que a gente quer e uma coisa é o que a gente precisa, tá bom? Espero que essa leitura tenha trazido luz para o caminho de vocês. Fiquem bem, se cuidem e até as próximas leituras futuras.